E vamos de mais uma aula linda. Para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a delicadeza do rosa, combinando com os tons de azul, além também de trazer esse toque de brilho aqui das amoras, ou também framboesas que vocês podem aplicar da mesma forma. E olha que composição linda que ficou com esse barrado, com esse tecido, que você encontra também na Center Panos Guarapari. Tem o meu cupom de desconto que eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Tanto a informação, as informações da loja, que vocês encontram todos os materiais de pintura, não somente tecidos para barrados, mas também os tecidos para poder pintar. Também materiais, tinta, pincéis, tudo que vocês precisarem para fazer os trabalhos de vocês, vocês encontram na Center Panos Guarapari. E tem o meu cupom de desconto para ajudar ainda mais, porque quem não quer um desconto nos materiais, né? E aqui também, ó, vou deixar aqui a apostila, também tem o link aqui na descrição do vídeo para clicar na apostila, clicar no link, baixar e pintar essa aula incrível comigo. Esse é mais um tema da nossa coleção, vem mais aulas por aí, então fiquem ligadinhas aqui no canal. Se ainda não é inscrita, aproveita para se inscrever para não perder as próximas aulas e não perder nenhum conteúdo, porque eu só trago conteúdos maravilhosos, enriquecedores, para vocês aí melhorarem a cada dia na pintura de vocês e, lógico, também ter projetos diferentes para vocês estarem oferecendo para os clientes de vocês, valorizando cada vez mais o nosso artesanato, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender de uma forma maravilhosa daqui para frente. Então, sem muita enrolação, vamos lá para a nossa aula de hoje. Para iniciar esse novo projeto, nós vamos começar aqui pelas folhinhas que estão por trás, por toda essa parte aqui, e depois a gente vem para a parte da frente de finalização. Para fazer as folhinhas, essas folhinhas são bem simples de fazer também. Vou utilizar aqui no meio o palha, em um ponto em que eu vou iluminar, vou deixar um pouquinho mais iluminado aqui no meio. Já nas laterais eu venho esfumando o verde pistache, vou manter o verde pistache também nessa folhinha. Cuidadosamente venho esfumando bem os dois tons, deixando somente um pouquinho mais claro aqui com palha. Ó, faço o contorninho aqui da minha folhinha e venho esfumando. Chegando aqui um pouquinho mais embaixo, como ela é um pouquinho mais sombreada, a gente pode trabalhar com o verde oliva. Já venho com verde oliva, mesclando junto com o verde pistache. Pode trazer um pouquinho mais para o canto, para fazer esse processo mais sombreado, deixar essa folha um pouquinho mais sombreada. E venho esfumando, ó. Da mesma forma, vou trazer um pouquinho mais de sombra aqui na parte de baixo também, que vai elevar um pouquinho mais essa folhinha que está por cima, trazer muito mais volume para ela. Peguei aqui tinta em um lado do pincel, cuidadosamente vou puxar uma nervurinha aqui central. Vou aproveitar o meu pincel e venho fazendo algumas dobrinhas, ó. Esfumo um pouquinho na ponta e trago um pouquinho para dentro, que isso vai criando dobrinhas, volumes a mais nessa folhinha, ó. Venho aqui na pontinha e puxo um pouquinho mais desse tom mais escuro. E pode também fazer umas nervurinhas. Feito isso, a gente pode utilizar aqui o verde pântano, que vai trazer mais profundidade, a profundidade é que ressalta ainda mais os volumes. Então, venho com verde pântano aqui por baixo e também posso demarcar um pouquinho mais algumas sombras. Isso vai ajudar a trazer muito mais volume para a pintura. Ó, um pouquinho de tinta venho trazendo aqui para os contornos. Agora, eu vou pegar um pincelzinho um pouquinho mais fino para trabalhar em umas dobrinhas, que faz todo o contorno aqui das minhas folhinhas. Vou pegar aqui um pincelzinho mais fininho e venho, ó, de levinho, depositando umas pinceladinhas aqui nos contornos. Sem encostar muito, sem fazer aquele contorno muito marcado, pode até puxar umas pinceladinhas para fora para criar umas pontinhas, como se fossem uns espinhozinhos aqui na folhinha, ó. Isso vem trazendo muito mais detalhe aqui para nossa folhinha, deixando ela muito mais bonita. E reforço também, ó, com as minhas nervurinhas.
bem de levinho. E esse processo vai se repetir nas outras folhinhas também. Agora nós vamos passar para a pintura das florzinhas, que serão florzinhas azuis. Afinal, eu estou trabalhando junto, aqui em conjunto, com esse barrado. Então, aqui eu vou utilizar o azul celeste, azul turquesa e o azul marinho. Azul celeste como cor principal. Aqui eu tenho uma pétalazinha na frente, então eu já venho com azul celeste, fazendo o contorno da minha pétala. Eu fiz o contorno da minha pétala. Agora eu entro com um pouquinho do azul turquesa, jogando umas pinceladinhas pra cima, esfumando aqui junto com o azul celeste. E ainda vou colocar um pouquinho de profundidade trabalhando com azul marinho. Vou reforçar essa sombra, utilizando o azul marinho também, trazendo essas pinceladinhas pra cima. Aqui já de uma vez a gente pode trabalhar com iluminado também. A gente pode já entrar aqui com um pouquinho do branco, cuidadosamente, para iluminar alguns pontos, ó. Vem trazendo umas pinceladinhas, reforçando aqui as dobrinhas, o efeito de dobrinhas, e deixando essa pétalazinha mais iluminada. Vou passar para essa outra que está bem escondidinha aqui por trás. Eu vou deixar o azul celeste, que é a cor principal, mais aqui no meio, que como ela tá bem sombreada, eu entro aqui, ó, por dentro com o azul turquesa, já fazendo a sombra, que é como se ela estivesse bem escondida mesmo, quase não dá pra aparecer. Venho aqui por baixo dessa outra florzinha, dessa outra pétala. Vou esfumando os dois tons. Já aproveito aqui o branco pra trazer esse iluminado aqui pra lateral também, ó. Retorno aqui por baixo, sombreando. Primeiro venho com o azul turquesa, depois eu entro com o azul marinho, reforçando ainda mais. Também vou trazer mais do azul marinho aqui, ó, por baixo. Justamente para trazer esse reforço da sombra. E aqui no cantinho, como é um cantinho bem fechadinho, eu entro com o azul marinho. Como se fosse um cantinho bem fechado, bem profundo aqui, eu utilizo o azul marinho. Aqui eu vou usar um pouquinho do branco, ó, pra fazer uma curvinha bem suave, como se tivesse meio desfocado mesmo essa pétalazinha aqui por trás. Ó, venho, faço esse movimento bem esfumadinho pra criar o formatinho da pétala, mas deixar ela mais desfocada. Não deixar aquela pétalazinha muito aparente. Demarquei bem aqui o branco. Agora, nós vamos passar para as outras que estão aqui por cima, que estão mais por cima. Para isso, eu já venho de uma vez, ó, com branco, já para poder trazer esse aspecto um pouquinho mais iluminado, ó. Contorno a minha pétala com branco, venho com o azul celeste, mesclando com esse branco. Aqui na parte de baixo, eu venho com o azul turquesa, pode vir jogando umas pinceladinhas pra cima, pra criar aquele efeito de dobrinha. E reforço, ó, bem aqui no centro, com o azul marinho. Vou repetir o mesmo processo nas outras pétalas. Começo aqui com branco, meu pincel tá sujo mesmo, não tem problema. Usar esse pincelzinho mais sujinho pra poder fazer essa mescla de cor, porque a gente vai trabalhar com azul mesmo, ó. Então, não tem problema. Aí, a importância do branco é suavizar mesmo essa tonalidade de azul. Peguei agora um pouquinho do azul turquesa. E o azul marinho. E vamos repetindo o mesmo processo, ó. Faço aqui o meu contorno com branco. Venho já esfumando aqui o azul celeste.
centro, o azul turquesa. E ainda um pouquinho do marinho para poder trazer mais profundidade. Repito o mesmo processo. Eu vou passar aqui para essa outra pétala lateral, repetindo o mesmo processo. Fiz aqui o contorno. Venho para o centro aqui, trazendo umas pinceladinhas para cima. E reforço com o azul marinho. Sempre se atentando à mescla de cores. Agora, eu vou passar para a última pétalazinha, que é essa que tá um pouquinho mais escondida. Mas mantenho o branco aqui, ó, nas laterais, para poder trazer esse aspecto mais iluminado. Aqui no meio, azul celeste. No meio, porque aqui por baixo eu tenho uma pétala. E eu preciso sombrear, ó. Aqui por baixo é uma pétala, essa aqui é uma pétala. E eu tenho aqui por cima uma outra sombreando. Então, eu venho, ó, com o azul turquesa, reforçando já essa sombra. Ela vai ficar um pouquinho mais sombreada do que as outras. Aí, puxei umas pinceladinhas do marinho também. Qual que é o processo que nós vamos precisar fazer agora? Eu sempre gosto de voltar com um pouquinho do azul marinho para reforçar ainda mais, porque aqui, como a gente vai trabalhando cor em cima de cor, às vezes acaba não ficando tão escuro, não tendo tanta profundidade. Então, eu volto, ó, com o azul marinho, reforçando um pouquinho mais. Isso vai trazer muito mais efeito aqui para esses risquinhos da pétala, que são dobrinhas mesmo, que são as nervurinhas da pétala. Então, pode voltar e fazer esse retoque. Também, nós vamos retocar aqui o iluminado com branco. Vocês podem perceber, ó, que aqui na lateral não fica tão bem demarcado. Então, volto aqui com um pouquinho do branco e esfumo, ó. Principalmente nas pétalas que estão mais por cima. Cuidadosamente, eu venho demarcando um pouquinho mais esse branco nas pétalazinhas que estão por cima. Essa está por cima, então, venho demarcando um pouquinho mais ela. Ó, essa também está por cima, essa está por cima dos dois lados. Então, dos dois lados, eu vou reforçar aqui com branco, ó, para que ela se sobressaia. Aqui também essa está praticamente por cima, esse lado de cá, então eu volto com um pouquinho do branco, tanto de um lado quanto do outro. E para finalizar, eu vou colocar aqui no meio, aqui no centro, eu vou colocar um miolinho. Peguei aqui um pouquinho do amarelo limão, vem aqui com um pouquinho do amarelo, pode ser o amarelo ouro, pode ser um amarelo melão, igual eu tô utilizando aqui. Com a pontinha de baixo do pincel, coloco 3 pinguinhos, ó, pra fazer um miolinho um pouquinho maior. Com as florzinhas prontas, que é uma repetição de processo, nós vamos passar para a pintura das nossas amoras. Eu vou utilizar aqui primeiro, na primeira camada, o vermelho tomate na parte sombreada. Eu já venho com o vermelho tomate sombreando. Tinta na pontinha do pincel para trabalhar aqui nos cantinhos, para conseguir levar essa tinta bem nos cantinhos. E na parte em que vai ser mais iluminada, que é aqui por cima, eu venho com o vermelho vivo. Então, o vermelho tomate, ele entra para poder sombrear nos pontos de cantinhos, nos pontos em que ele está mais por baixo, a nossa amorinha está mais por baixo, então eu entro com o vermelho tomate para sombrear. E aqui agora com o vermelho vivo nos pontos onde serão mais iluminados. Tinta no cantinho do pincel, ó, faz uma curvinha para criar aquele formatinho arredondadinho que tem nas amorinhas. Ó, vermelho vivo aqui, faço o contorninho.
E vou repetindo esse processo, ó. Vou voltar com um pouquinho mais do vermelho tomate para poder esfumar. Agora que eu já fiz esse processo, a primeira camada, eu vou entrar com a sombra. Para isso, eu vou reforçar, na verdade, essa sombra utilizando púrpura. Eu venho nos cantinhos onde eu trabalhei com o vermelho tomate e vou esfumar esse púrpura aqui também. Então, o cantinho, tudo que é cantinho, eu venho com púrpura para poder esfumar e trazer um pouquinho de sombra, reforçar um pouquinho mais essa sombra, em que nós vamos trazer agora a profundidade, que é o que vai dar mais volume aqui nesses pontos mais claros. A profundidade, ela entra para reforçar mesmo, para trazer um reforço muito maior aqui e destacar muito mais o volume. Então, eu venho aqui no cantinho com terra queimada, que é a cor que eu vou utilizar para sombrear. Pode utilizar também o berinjela, não tem problema. Ó, venho trabalhando primeiro em cada cantinho aqui por baixo e esfumo também. Faço os cantinhos e esfumo aqui pra cima. O que que nós vamos fazer agora? Vou pegar um outro pincelzinho que eu vou utilizar agora, o púrpura, para trazer alguns pontos sombreados, ó. Vem aqui no contorno dessas bolinhas, ó, e esfumo um pouquinho para trazer uns pontos de profundidade e ressaltar ainda mais esses volumes das bolinhas. Então, venho demarcando em alguns pontos, ó, para que as bolinhas que a gente vai fazer aqui por cima se sobressaiam mais. Pode até vir, ó, com um pouquinho também do terra queimada, auxiliando nesse processo. Ó, devagarzinho a gente vai trazendo um volume a mais aqui nessas bolinhas, ó. Sem precisar fazer o processo de iluminado, olha como que as bolinhas já se ressaltaram aqui. E agora que vem aquela importância do iluminado, para trazer muito mais destaque para elas. Então, fiz aqui esse processo em volta e olha como que elas já saltaram aqui. Eu vou utilizar o coral para poder trazer um iluminado sem perder essa cor bonita. Então, eu venho com um pouquinho do coral iluminando primeiro, ó. Vou trazer um pouquinho aqui por cima, no contorno. O coral, ele vai trazer essa suavização aqui da cor, para não ficar tão forte também, sem perder a beleza aqui da nossa amora vermelha, ó. Vem esfuma em cada bolinha dessa, ó. Vem esfumando um pouquinho do coral. Cuidadosamente, ó. Pode vir esfumando em alguns pontos aqui por baixo, que quase não vai aparecer. Vai aparecer bem suave, é essa a intenção mesmo, ó. As bolinhas aparecem bem suaves. Vou colocar umazinha aqui por cima também, ó. E aqui eu demarquei melhor onde tá cada bolinha dessa. A amora, ela tem uma cor muito vibrante, as tonalidades vermelhas. Para isso, eu vou utilizar aqui, ó, fazendo esse contorninho aqui por baixo, ó, com o vermelho fluorescente. Se não tiver o fluorescente, espera secar e vem fazendo esse contorninho, ó, com o vermelho vivo, que vai se destacar muito mais. Eu vou trazendo alguns pontos iluminados, aquele aspecto um pouquinho mais translúcido mesmo da amora, e essa tonalidade mais vibrante com essa cor. Esfumo por baixo. Só aqui na partezinha de baixo que eu vou esfumar para trazer esse reflexo mais iluminado e dar um destaque aqui na transparência dela. Mais na partezinha aqui de baixo mesmo.
Pra ressaltar esse efeito dela arredondadinho, ó. E agora, eu vou entrar com um pouquinho do branco pra trazer aquele efeito de brilho. Pontinho de brilho pra deixar ela bem bonita, ó. Pode vir depositar um pouquinho, ó, do branco pra trazer esse efeito brilhoso e muito mais bonito aqui pra nossa amora. Esse outro aqui, ele é igual esse que a gente fez aqui em cima. Agora, nós temos dois em que nós vamos trabalhar esse ponto mais intenso de profundidade. Ao invés de fazer aqui a sombra primeiro, utilizando o vermelho tomate, nós vamos utilizar já o púrpura de uma vez, porque querendo ou não, vai ser um ponto muito mais profundo mesmo. Que é aquela partezinha de dentro, que é como se fosse um buraquinho mesmo, então precisa ser muito mais escuro. Então, eu venho com púrpura já reforçando, e a gente vai escurecer ainda mais. Ó, vim com púrpura, fiz esse reforço. Agora, eu vou trabalhar aqui já na parte de fora, mantendo aquele processo do vermelho tomate, o vermelho vivo. Ó, começa aqui sombreando com vermelho tomate. E na parte da frente, toda essa frente aqui vai ser com vermelho vivo, principalmente porque é a parte da frente mesmo, ó. Então, eu preciso deixar ele muito mais volumoso. Nesse caso aqui, a gente já pode vir aqui no contorno já deixando bem iluminado. Então, ao invés de fazer aqui o preenchimento total com vermelho tomate e com vermelho vivo, eu vou aqui no contorno, ó, deixei o contorno já para vir trabalhando com o coral. Então, já venho aqui no contorno, ó, demarcando essas curvinhas com o coral, que vai fazer com que fique mais iluminado ainda. Eu vou deixar com que ele fique mais para cima ainda do que os outros, ó. Então, já venho, já faço o meu contorno aqui, utilizando o coral, para demarcar mesmo, já deixar bem marcadinho esse ponto que é mais iluminado, para depois retornar com os outros detalhes. Sempre mantendo certinho os contornos, deixando tudo bem definido. Aqui no cantinho, vamos manter, ó, púrpura, esfumando, e também o terra queimada. Mesmo processo. Justamente também para criar essa separação do que está por cima e o que está por baixo, porque esse ainda está bem por cima. Então, fiz essa sombra aqui por trás dele, e agora a gente vai demarcar as bolinhas, igual foi feito nas outras também. Aqui, ó, eu vou marcar um cantinho, como se tivesse a separação dessas bolinhas aqui da frente, ó, para essas que estão um pouquinho mais por trás. Então, pode vir aqui fazendo esse processo, para que essas bolinhas aqui da frente, elas ficam mais aparentes, ó. Então, eu venho fazendo essa marcação, para que elas se sobressaiam mais aqui nesse ponto. Aqui no meio, eu já vou esfumar, ó, mais aqui no cantinho, também o terra queimada já para deixar esse ponto mais profundo. Eu já criei um buraquinho aqui já. E agora eu venho, ó, levemente reforçando um pouquinho mais essas bolinhas que eu já demarquei. Olha como que se sobressaiu aqui na frente. O que nós vamos fazer agora? Vamos voltar aqui com o coral, para poder trazer aquele efeito mais aparente dessas bolinhas, ó. Venho esfumando para realçar essas bolinhas. Pode até demarcar aqui por cima também, ó. Vai ficar tudo bem certinho. E agora, nós vamos trabalhar também utilizando o vermelho fluorescente. Vou fazendo aquele contorninho por baixo para trazer um destaque aqui para essa cor. Um brilho bem mais bonito. Também vou trazendo aqui para
lateral das minhas outras bolinhas, ó. E agora é só vir com branco iluminando. Colocando aquele pontinho de brilho, que vai dar todo um charme, todo um destaque aqui para as nossas amoras ou framboesas também, que é o mesmo processo. Agora, antes de passar para essa daqui, que vocês vão repetir o mesmo processo, eu vou utilizar um pouquinho do preto para intensificar, ó, vou intensificar esses pontos de profundidade, ó. Então, vim aqui, intensifiquei esse meio, que é um ponto mais profundo. Também vou trazer um pouquinho aqui para os cantinhos. Mas vem com leveza, ó, pouquinha tinta. E onde conseguir trabalhar, ó, entrar com o pincelzinho, pode vir sem problema algum, demarcando e contornando ainda melhor essas bolinhas. Ó, aqui eu vou colocar para deixar essa bolinha bem mais arredondadinha. Faço esse processo e esfumo. Aqui por trás é um ponto que tá bem escondidinho também, tá bem mais sombreado. Vou puxar um pouquinho mais dessa profundidade com preto, ó. Para pintar agora a nossa tigelinha, eu vou trazer basicamente os tons que tem aqui na batedeira, nesse tecido que vocês encontram na Center Panos Guarapari, e tem o meu cupom de desconto aqui embaixo, só lembrando. Então, eu vou começar aqui preenchendo com o rosa pink. Eu vou trazer o rosa pink aqui na lateral, um pouquinho para baixo também. O rosa pink vai ser praticamente a cor dela, mas eu vou trazer alguns pontos também mais iluminados com a tonalidade do salmão bebê. Então, aqui eu começo preenchendo sempre com aquele cuidado com o contorno. Eu gosto de trabalhar o preenchimento primeiro e depois eu vim só retocando a parte de contorno para não ter nenhum erro. Ó, bem, cuidadosamente, vou trazer um pouquinho aqui mais por baixo também. Vou começar a esfumar aqui o salmão bebê. Então, vem aqui na lateral já com o salmão bebê. Não limpei o meu pincel justamente para fazer já esse degradê. E aos poucos ele vai ficando nessa coloração mais clarinha. Então, venho esfumando cuidadosamente, pode vir trazendo aqui pra lateral. Agora sim eu vou lavar, pode até lavar o pincel. Eu quero trazer uma tonalidade bem mais forte desse salmão bebê aqui por cima. Como aqui também vai ter um ponto iluminado aqui na parte da frente, eu já venho com o próprio branco, ó. Já trazendo esse esfumado aqui na frente, pra deixar aquele iluminado bem mais forte de uma vez. Então, já vem direto aqui no tecido já com branco, ao invés de vir por cima aqui do salmão bebê. Então, eu vou trazendo aqui pra lateral, porque eu quero essa parte aqui de cima mais clara, com essa tonalidade do salmão. Pode utilizar bastante tinta mesmo, sem medo de errar. E agora, retorno aqui por baixo, fazendo todo o restante do preenchimento. E vou suavizando aqui pra cima. Viu que tá pegando muito ainda do rosa aqui pra cima? Volta com o salmão bebê pra poder esfumar. Então, vem trabalhando sempre com a cor mais clara pra poder unir essas cores. Porque senão vai acabar subindo muito aqui com o pink e não vai ficar com o mesmo efeito. Então, sempre vem, ó, com cuidado, subindo aqui pra conseguir mesclar bem as cores e trabalhando nessa união com os dois tons. Vou trazer aqui pra lateral agora, vou utilizar um outro pincelzinho que eu quero trazer aqui pra esse cantinho o rosa pink. Não vou subir muito, porque a gente vai trabalhar com a sombra ainda. Então, eu venho, ó, cuidadosamente, pelo menos aqui, trazendo o contorno. Isso daí é indispensável, esse cuidado com o contorno. Manter os formatos retos, que isso fazem total diferença na pintura, no acabamento, no resultado final, na valorização da peça, do trabalho, a percepção de valor das pessoas com relação ao seu trabalho, quando ele
é bem feito, quando ele tem todos os cuidados ali durante o processo, desde a pintura, desde o desenho, até o acabamento final, isso é muito importante. A percepção de valor das pessoas com relação a esses cuidados é muito maior. Então, por isso a importância, por isso eu bato na tecla desse cuidado com os contornos, manter os formatos, perspectiva dos desenhos, tudo alinhado para que esse valor ele venha a ser mais visto pelas outras pessoas. Agora aqui, ó, eu vou começar a trazer um pouquinho de sombra. Para isso eu vou pegar o púrpura, já vou começar aqui com um pouquinho do púrpura já por cima, ó. Que é um ponto que realmente vai ser mais sombreado, então já vou trazer o púrpura de uma vez aqui no cantinho. Aqui embaixo eu vou trazer um pouquinho ainda do vermelho tomate, para dar aquele destaque a mais nessa tonalidade do rosa. Mas como aqui já vai ser bem escuro, então já venho direto com o púrpura trazendo um pouquinho dessa sombra. Vou jogar um pouquinho aqui por baixo também, ó, da folha, para trazer aquele volume, deixar ela mais volumosa, em questão de estar mais para cima aqui do que colada aqui na tigelinha. Ó, devagarzinho a gente vem trazendo essa sombra. Aqui vocês podem observar que ficou um pouquinho marcado ainda. Então, vou até trazer um pincelzinho um pouquinho mais úmido. Umedecer mesmo com a água, tira o excesso de água pra gente trabalhar com mais leveza aqui no tecido. Se vocês utilizarem esse mesmo tecido aqui, que é um tecido um pouquinho mais grosso para pintar do que um pano de copa, por exemplo, o pano de copa premium, que é aquele mais engomado, mais retinho. Esse daqui, ele já é aquele tecido um pouquinho mais grosso, as tramas dele são um pouquinho mais soltinhas, então, às vezes pode dificultar um pouquinho o processo. Lavei bem meu pincel, vou só retornar aqui com um pouquinho do rostinho de boneca para esfumar melhor essa sombra aqui na lateral. Agora eu vou trazer o vermelho tomate, que vai dar um destaque a mais aqui na coloração dessa tigelinha. Então, venho com um pouquinho do vermelho tomate. Vou usar o pincelzinho Pituá para poder facilitar esse processo de esfumado, que às vezes com um pincelzinho menor, um pincelzinho mais macio, não tem tanta facilidade. Então, vem, ó, como que desliza quando utiliza aqui o pincelzinho Pituá. Então, vem trazendo essa tonalidade mais avermelhada aqui, esfumando bem. Que ela traz um destaque a mais aqui para o tom de rosa. E agora, aqui embaixo, eu retorno com púrpura para poder sombrear, ó. Mantendo aqui ainda o pincelzinho Pituá, vem com um pouquinho do púrpura sombreando aqui por baixo também. E para trazer aquele aspecto de profundidade, eu vou utilizar um pouquinho ainda do terra queimada. Venho com um pouquinho do terra queimada aqui embaixo, esfumo. Vou reforçando algumas sombras com terra queimada. Aqui por cima também vou trazer um pouquinho desse terra queimada para trazer um reforço da sombra, uma profundidade a mais. Tô vindo com um pincelzinho pequenininho para conseguir trabalhar bem nos cantinhos e não ter nenhum problema aqui com os meus contornos. Ó, cuidadosamente eu venho trazendo um pouquinho desse terra queimada aqui na lateral para trazer essa sombra. Aqui no cantinho de cá, eu vou retornar, vou fazer aqui o acabamento do contorno, utilizando aqui o salmão bebê. Então, venho aqui no cantinho para fazer esse acabamento aqui do contorno, para poder só voltar e finalizar com os outros detalhes que vão trazer todo um toque final aqui para essa tigelinha. Agora, eu vou finalizar retocando o iluminado com branco.
Então, eu venho aqui na lateral, ó, esfumando esse branco para poder trazer um iluminado bem mais forte. Pode trazer sem encostar muito no contorno aqui para lateral, que vai ajudar a reforçar aquele volume mais arredondado. Então, esse ponto aqui da frente é o ponto em que vai estar mais iluminado mesmo. Já do lado de cá, a gente pode trazer só pincelada suave, só com a sujeirinha mesmo do branco aqui no pincel. Mas esse ponto aqui da frente é aquele ponto em que vai ter um destaque muito maior desse iluminado em branco. Ó, bem esfumadinho, para suavizar bem, que é um efeito mais fosco mesmo, não é aquele efeito totalmente brilhoso. Esse daqui eu tô trazendo o efeito mais fosco, então o branco ele fica muito mais esfumado. Ó, venho suavizando aqui na lateral. Vou aproveitar também para dar umas leves pinceladinhas aqui na borda. Para criar uma bordinha um pouquinho mais arredondada também. Criar um volumezinho bem leve aqui na bordinha, para ela não ficar tão reta. Então, só esse iluminado aqui com branco na bordinha já vai criar um volumezinho a mais. Então, bem de levinho, fiz a minha bordinha. Para fazer aqui esse fundo, eu vou utilizar tons de rosa e azul, usando um pouquinho do branco para poder suavizar também. Então, pode pegar um paninho, aquele paninho velho mesmo que você usa para limpar os seus pincéis. Pode vir com a pinceladinha do branco, aqui nesse paninho, tirando o excesso, ó. Peguei um pouquinho do azul para suavizar, deixar bem suave mesmo. Agora, eu venho aqui com o meu stencil, você pode escolher qualquer um que você tiver aí. Nesses pontos aqui, nesse stencil que eu tô utilizando, vou deixar a referência aqui embaixo para vocês, eu vou utilizar o azul, nesses quadradinhos todos formadinhos. Vou escolher uma quantidade aqui em que eu vou utilizar. Então, vem, ó, cuidadosamente, só com a sujeirinha do pincel mesmo. Ele vem até aqui em cima, que foi o ponto em que eu escolhi para utilizar esse stencil. Ó, venho bem suave. Tudo para combinar aqui também com o meu barradinho, que é uma coleção toda inspirada nesse barradinho. Então, vim, ó, fiz o preenchimento desses quadradinhos em azul. Dou uma olhadinha se tá tudo certinho. Agora, eu vou lavar o meu pincel e vou repetir o mesmo processo aqui utilizando o branco com o rosa. Aqui o rosa que eu tô utilizando é o pink também, que foi o que eu utilizei aqui na minha tigelinha. Agora, esse pink, bem suave, eu tenho aqui o excesso. Eu vou trabalhar aqui, ó, bem de levinho, nesses outros detalhezinhos aqui que são mais riscadinhos. Se você tiver um xadrezinho diferente, também pode estar utilizando. E se não tiver, pode usar qualquer outro stencil que você tiver aí, não tem problema. Mas aqui, para combinar, eu tô utilizando esse, para trazer toda essa ideia aqui de combinação com o meu barradinho. Então, aqui eu só venho preenchendo todos esses pontos em que ficaram sem preenchimento, ó. Que são esses pontos aqui mais riscadinhos. Vou de pouquinho a pouquinho, preenchendo, vou levantar para ver se tá ficando certinho. Olha que delicadeza aqui, tá ficando esse fundo combinado aqui com o desenho e o barrado. Vim aqui até na lateral. E aqui eu escolhi fazer só uma faixinha mesmo, não fazer o fundo completo. E só fazendo essa faixinha aqui no meio do desenho, para poder complementar essa lateral aqui do tecido, não ficar aquele tecido sem preenchimento. E olha que delicadeza que ficou esse fundo dessa forma. E assim ficou o resultado final, uma pintura bem delicada, um projetinho bem delicado, complementando ainda mais com esse barrado maravilhoso, esse tecido maravilhoso, com uma estampa encantadora. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e já se preparem para as próximas.